O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, que a graça e a paz do Senhor seja conosco nesse momento. Nesse primeiro momento de chamada à adoração, eu quero convidar que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 95, chamada à adoração. Este primeiro momento do culto, ele é reservado para então que nós compareçamos na presença do nosso Deus e possamos então invocar a sua santa presença. Salmo de número 95, diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo minha prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Nesse momento, então, estaremos fazendo uma oração ao Senhor, uma oração de invocação. Eu quero convidar, então, o nosso irmão presbítero Jandeilson, que esteja fazendo esta oração de invocação ao Senhor, nosso Deus. Amém. Nesse momento estaremos louvando ao Senhor com o Salmo de número 24. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Subirá para o monte do Senhor,
ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei. A fim de que entre ali o Rei da Glória, portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória das hostes, Senhor. Amém. Deuteronômio capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 21. Esta segunda parte do culto da chamada à contrição, a leitura da lei. Deuteronômio capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 21. Uma das marcas demonstradas de um culto bíblico, culto reformado, e também de quando houve reforma no meio do povo de Deus, era o retorno à palavra do Senhor e a leitura da lei para o povo. E nesse momento estaremos lendo a lei moral, os 10 mandamentos, onde demonstra a santidade de Deus. Deuteronômio capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 21, diz assim a santa palavra do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro das tuas portas para dentro.
para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os seus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Nesse momento, então, de confissão ao Senhor, eu quero convidar que você baixe sua fronte e ore ao Senhor, confiando então que somente Ele tem poder para perdoar e remir pecados. E dentro de alguns instantes, eu quero convidar que o reverendo Fábio esteja orando ao Senhor, dando graça pelo perdão dos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós nos encontramos perante a Tua presença, respondendo à Tua santa convocação, mas nosso coração, ó Deus, se encontra inquieto, igual ao Teu servo, o profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, o qual ele te viu diante do trono e teve a plena consciência de que era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Porque, ó Deus, nós temos a plena consciência de que o pecado, ó Deus, nos traz o pleno conhecimento do pecado. E, ó Deus, não podemos estar diante de um Deus tão santo e não ter, ó Deus, como nos quebrantar e dizer, como o profeta Isaías: estou perdido. Ó Deus, nosso coração se encontra da mesma forma, ó Deus, com a consciência de que estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, o Deus que é Santíssimo. E, ó Deus, por favor, usa da benevolência que Tu usaste para com Teu servo, o profeta Isaías, o qual, Senhor, Tu tocou com a tenaz dos seus lábios, e o pecado dele, ó Deus, foi perdoado, ele foi purificado dos seus pecados. Da mesma forma, ó Deus, te pedimos que Tu nos lave com ensopo e ficaremos limpos. Mesmo, ó Deus, que estejamos como a escarlata, nós ficaremos mais alvo que a neve, pois a Tua palavra nos garante, ó Deus, se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E, Senhor, a nossa confiança está na Tua imutabilidade e na Tua fidelidade. Tu és o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, e Tu vela em cumprir com a Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós recorremos às Tuas misericórdias e, ao mesmo tempo, ó Deus, temos a convicção e certeza de que fomos perdoados.
porque nós confiamos tão somente na obra perfeita do Teu Filho Jesus Cristo, o qual ali na cruz do Calvário foi moído, foi, ó Deus, de fato, Ele levou as nossas dores, curou as nossas enfermidades, e assim, ó Deus, Ele nos livrou do grande mal, da grande perdição, e ali, ó Deus, foi cravado todos os nossos pecados. Então, ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. O Teu povo, ó Deus, agora se levanta alegre para dizer que Tu és o Deus bendito e render glórias ao Teu nome por causa da Tua benignidade e do Teu perdão. Assim nós a Te oramos em nome de Cristo, Teu Filho bendito. Amém. Amém. A palavra do Senhor em Isaías, capítulo de número 53, no versículo 4, no versículo 5, nos mostra a certeza do perdão. Isaías, capítulo 53, versículo 4 e versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Neste momento, nós iremos ainda cantar ao Senhor com o Salmo de número 142. Salmo de número 142. Ergo a minha voz, clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixa-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, Tu então conheces minha vereda. No caminho que pecou me ocultam armadilhas, atenta a minha mão direita e vê. Pois não há quem reconheça a mim, não há nenhum lugar para meu refúgio, ninguém que por mim tenha atenção, alguém que interesse tenha por mim. Meu Senhor, o meu clamor a Ti, venho dirigir, pois és meu refúgio, nesta terra dos viventes Tu, és na terra, pois a minha porção. Vem, atende o meu clamor, pois me encontro muito fraco. Dos perseguidores meus, vem livrar-me. Pois mais fortes do que eu, sim, mais forte todos eles, e da prisão minha alma vem tirar. Para que ao Senhor graças eu dê,
graças eu darei ao teu nome santo, e ao redor de mim justos virão. Quando me fizeres todo esse bem. Amém. Essa terceira parte do culto, a chamada dedicação, eu quero convidar que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Do versículo 6 ao versículo de número 12. Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12. Esse momento do culto é separado para que nós possamos adorar ao Senhor, cultuá-lo, por meio da entrega das nossas posses, mas também pela entrega do nosso coração, reconhecendo duas coisas. A primeira é que o Senhor tem nos dado vida e vida eterna, que Ele nos salvou e tem nos dado o alimento espiritual. E a segunda é que Ele tem nos dado saúde e vida, e reconhecemos que é Ele que tem nos dado o pão de cada dia. Malaquias capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12, diz assim a santa palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Nesse momento eu quero convidar que você se coloque de pé, e enquanto cantamos o cântico Rei das Nações, aqueles que vieram preparados para depositar os seus dízimos e ofertas, pode se dirigir ao gasofilasco. Lembrando, nenhum convidado ou visitante é constrangido ou obrigado a participar desse momento. Isso é um prazer e um dever gracioso dos membros dessa igreja. Suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará
glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Nesse momento eu quero convidar o nosso irmão diácono Djalma Júnior, que esteja orando ao Senhor, dando graças por tudo que Ele tem nos dado. Senhor, nosso Deus, nosso maravilhoso, bondoso e soberano Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Nós te agradecemos por este grande privilégio de poder estarmos, Senhor, juntos como igreja, reunidos na tua santa e bendita presença, Senhor. Já cantamos louvores a ti, já confessamos nossos pecados, Senhor. E neste momento do culto, momento de gratidão, é onde nós entendemos que o Senhor não quer o nosso dinheiro. O Senhor quer apenas, Senhor, a nossa fidelidade e a nossa obediência. Por isso, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. E agora, Pai, nós te pedimos a tua santa intervenção para com o conselho desta igreja, para que esses dízimos e ofertas que for depositado aqui no gasofilácio seja usado tão somente para a honra e glória do Senhor. E é em nome do teu maravilhoso e bendito Filho, Jesus Cristo, que nós oramos gratos. Amém. Amém. Essa última parte do culto, a chamada edificação, eu quero convidar que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo de número 22. Nos preparando então para a pregação da palavra do Senhor, onde iremos estar sendo edificados pela exposição da palavra do Senhor, que Ele fala então com o seu povo. Mateus 18, do 15 ao 22, diz assim a santa palavra do Senhor. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro
Aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém. Nesse momento, nos preparando para a pregação da palavra do Senhor, iremos cantar o Salmo 2 e o Salmo 3. Porque se amontinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido. Dizendo os laços, seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora. Deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles. Na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixará turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei do Senhor seu decreto. És meu filho, hoje te gerei. Pede a mim e herdarás nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferras quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortar. Prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levantar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. São todos nele bem-aventurados, todos que nele se refugiam. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus. São muitos que proferem contra mim, nem Deus os salva.
Não temo a multidão ao meu redor que contra mim está. Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feriste inimigos meus, seus dentes e seus queixos quebraste, ferindo-os de uma vez. Ao Senhor Javé, o nosso Deus, pertence a salvação. A bênção divina esteja, pois, no povo teu, Senhor. Amém. Vocês podem sentar. Neste momento estaremos mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor. Este final de semana estamos ouvindo sobre as marcas da igreja. Ouvimos ontem sobre a pregação, hoje de manhã os sacramentos e agora à noite ouviremos também sobre a disciplina. Quero convidar então o reverendo Janderson, que estará então falando conosco nesta noite. Meus irmãos, boa noite, graça e a paz seja convosco, amém. Vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao verso 13. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comás.
Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, os de entre vós, o malfeitor. Amém. Vamos orar. Pai, por tua misericórdia e cuidado, nós te suplicamos o teu favor mais uma vez. Que o Senhor, por favor, por tua graça, ó Senhor, tome as nossas limitações, quer daquele que fala, quer daqueles que ouvem, e que o Senhor, ó Pai, por teu bondoso Espírito, nos ilumine com palavra tão necessária, e isso redunde para a glória do teu nome. Nós te suplicamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos, irmãos, em um tempo, em uma época, onde os limites da moralidade e da verdade parecem ser cada vez mais questionados e, por vezes, até ignorados. No entanto, a palavra de Deus, ela permanece firme, nos chamando a uma vida de santidade, a uma vida de fidelidade, obediência ao pacto que Deus estabeleceu conosco. E a disciplina na igreja não é um conceito muito popular nos nossos dias. Muitos até olham para a disciplina como algo severo e até mesmo desnecessário. Mas como povo de Deus, nós somos chamados a algo mais elevado, uma santidade que reflete a pureza e reflete o próprio caráter de Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, aqui, nos oferece uma exortação que é tão relevante para nós nos nossos dias como foi há 2000 anos atrás. No capítulo 5, Paulo confronta a igreja de Corinto por tolerar um pecado notório no seu meio. Paulo não apenas expõe a gravidade do pecado, mas também a necessidade imperativa da disciplina eclesiástica para preservar a pureza da comunidade pactual. Ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa, no verso de número 6. E dessa forma, então, ele nos adverte, destacando que sem a disciplina, sem esse exercício, o pecado pode facilmente corromper toda a congregação. E nesta passagem nós aprenderemos que a disciplina na igreja, ela não é apenas uma medida corretiva, mas um meio indispensável para preservar a pureza pactual do povo de Deus. Nós veremos como a disciplina eclesiástica, quando aplicada segundo a palavra de Deus, mantém a igreja fiel ao seu chamado, a santidade, a fidelidade, protegendo-a contra qualquer influência corruptora do pecado. E ao fazermos isso, eu não quero usar como base opiniões particulares ou conceitos subjetivos, mas vamos deduzir isso, todas essas ideias, clara e logicamente das Escrituras, mostrando para os irmãos no texto sagrado, garantindo que a nossa compreensão e a nossa prática estejam firmemente enraizadas na palavra de Deus. E enquanto nós examinamos esse texto, que nós então venhamos a refletir sobre a importância da disciplina em nossa própria vida espiritual e também no meio do povo, da comunidade pactual, da igreja do Senhor. E como nós podemos ser uma comunidade santa, dedicada a Deus, se nós estivermos dispostos, então, a enfrentar isso, a exercer esse tipo de coisa. Nós não temos como ser uma comunidade pactual, fiel ao Senhor, se nós não estamos dispostos a confrontar e a corrigir o pecado em nosso meio. Então, que nós possamos abordar esse tema com o coração aberto, prontos a aprender, corrigir e, se necessário, aplicar até a disciplina que Deus nos ordena, sempre para preservar a pureza e a fidelidade pactual no meio do povo. No contexto pactual, irmãos, a santidade é algo exigido e inegociável. Deus, Ele exige e Ele não negocia a sua santidade. Ele mesmo declarou ser de santos, porque eu sou santo.
Então Deus, ao estabelecer uma aliança com o seu povo, Ele requer que os seus membros, os seus relacionados, os seus filhos vivam de uma forma santa e dessa forma reflitam o seu caráter, reflitam quem Ele é, o comprometimento com a obediência à sua vontade. E em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo faz uma analogia direta entre o fermento e o pecado, destacando que, assim como um pouco de fermento leveda toda a massa, o pecado, quando tolerado, o pecado, quando deixado, pode corromper toda a comunidade cristã, toda a comunidade pactual. E Paulo apela aqui para a imagem do Cordeiro Pascal, que remete à celebração da Páscoa, onde o povo de Israel deveria então purificar as suas casas de qualquer fermento, como símbolo de separação do pecado e dedicação a Deus. Essa imagem ela é aplicada à igreja como uma nova comunidade pactual que deve purificar-se então do fermento velho, ou seja, o pecado, para se tornar uma nova massa, essa massa, por assim dizer, dedicada a Deus. E Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado então para nos redimir, e essa redenção exige uma resposta, e a resposta, a única resposta que pode ser, é uma resposta de pureza e sinceridade por parte do povo, do pacto. A disciplina na igreja é, portanto, uma manifestação necessária para a manutenção pactual do povo de Deus, necessária a manutenção pactual. E quando um membro da comunidade vive em pecado, um pecado não arrependido, ele está violando os termos desse pacto. E a disciplina, como um ato de obediência pactual, restaurará então o pecador e protegerá a santidade da comunidade pactual. Sem disciplina, a igreja arrisca permitir que esse fermento que leveda toda a massa, o fermento que aponta para o pecado, se espalhe, comprometendo toda a fidelidade do povo. Pois bem, a cidade de Corinto, quando nós olhamos para o contexto dessa epístola, nos tempos do apóstolo Paulo, era conhecida por uma prosperidade econômica, por uma diversidade cultural e, infelizmente, por sua imoralidade desenfreada. Situada como uma importante cidade num centro comercial no mundo antigo, Corinto atraía pessoas de diversas partes do mundo conhecido, trazendo consigo uma variedade de práticas, uma variedade de crenças, que muitas vezes entravam em conflito com os próprios ensinamentos cristãos. A igreja em Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo, pelo próprio apóstolo, durante a sua segunda viagem missionária, e estava inserida então nesse ambiente complexo, nesse ambiente desafiador, lutando para manter a sua identidade e pureza em meio às influências corruptoras daquela cidade. E o capítulo 5 é uma parte desafiadora de 1 Coríntios. Note que Paulo imediatamente mudou dos problemas das divisões na igreja. Se você ler os primeiros 4 capítulos, você vai notar isso, que Paulo muda dos problemas das divisões de Coríntio, que tem ocupado a sua atenção nos primeiros 4 capítulos do livro, para abordar um caso persistente de imoralidade no meio da comunidade, uma imoralidade sexual que se tornou um escândalo aberto nas igrejas, ou na igreja de Corinto. E aparentemente, se você olhar para o versículo de número 9, e aparentemente, verá que esta não é a primeira vez que Paulo teve motivo de escrever para eles sobre esse assunto. Porque ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Há uma referência aqui a uma carta anterior que agora está perdida para nós. 1 Coríntios é a primeira carta das cartas que nós temos, e houve uma carta anterior que se perdeu para nós, até agora ainda não foi achada, e Paulo escreveu para os coríntios, onde ele falou sobre essa questão da imoralidade sexual na igreja. E agora é claro que essas instruções anteriores elas foram ignoradas, e relatos de pecados graves e agravados ainda ocorrendo entre eles continuam a chegar para o apóstolo que fundou essa igreja.
E as suas advertências anteriores falharam em persuadir e trazer esse arrependimento, e assim agora ele é forçado a escrever novamente para eles, não apenas para explicar porque a imoralidade sexual é incompatível com a vida cristã, porém, mais do que isso, agora ele escreve para direcionar aqueles irmãos no difícil dever da disciplina eclesiástica. Portanto, 1 Coríntios capítulo 5 é um texto pesado e um texto difícil. Há uma gravidade, uma solenidade no ensino de Paulo que ele apresenta aqui, que deve ser sóbrio e até santificador para todas nós. E à medida que nós trabalhamos esse material aqui do capítulo 5, eu quero discorrer sobre 3 tópicos esta noite. Em primeiro lugar, o perigo que a disciplina eclesiástica combate. Segundo, o dever que a disciplina eclesiástica impõe. E terceiro, a dinâmica que a disciplina eclesiástica exige. Então, a disciplina eclesiástica, suspeito que todos aqui talvez concordem com isso, que ela é relativamente fácil de dizer que nós acreditamos, que ela deve ser aplicada, mas é realmente difícil de praticar. Realmente difícil de fazer isso e certamente de praticá-la de uma maneira consistente, de uma maneira permanente. Então, poucas igrejas fazem qualquer coisa para responsabilizar os seus membros pelo que eles acreditam ou da forma como eles vivem. Pastores e presbíteros, líderes têm tido aversão em iniciar qualquer tipo de confronto e conflito com os membros da igreja. E há muitos cristãos que estão incertos sobre a diferença entre julgamento e discernimento. Há um receio de ser julgadores, portanto, alguns evitam todas as conversas sobre comportamento do outro, exceto quando estão envolvidos em fofocas. Então, nós vemos um dos pilares do conceito bíblico de comunidade, irmãos, é a responsabilidade mútua. Repito, um dos pilares bíblicos de conceito de comunidade é responsabilidade mútua, a responsabilidade que eu tenho com você e você tem comigo. Mas muitos hoje em dia prezam a privacidade, muitos hoje em dia prezam a liberdade a tal ponto de a própria ideia de ser responsável ou ser responsabilizado pelo outro, mesmo aqueles com os seus melhores interesses em mente, ou que tem uma autoridade legal e espiritual para fazer isso, possa ser considerada inapropriada, antiquada e rígida. O fato é que a maioria de nós nunca viu a disciplina eclesiástica ser praticada de forma alguma, e muito menos praticada bem, como a Escritura manda. Poucos de nós atendemos a sua natureza, compreendemos isso. Poucos de nós compreendemos o seu propósito, e ainda menos de nós estamos dispostos a buscar ou submeter-se ao tipo de responsabilidade mútua que o exercício fiel da disciplina eclesiástica requer. Mas independentemente das dificuldades, independentemente dos desconfortos envolvidos na disciplina eclesiástica, a passagem diante de nós hoje nos chama a isso. E é a própria Escritura. Então observe o texto comigo novamente. Em primeiro lugar, vejamos o perigo que a disciplina combate. Verso de número 1 e 2, novamente diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Note que Paulo começa o capítulo 5 da sua primeira carta aos Coríntios abordando diretamente um grave caso de imoralidade que ocorria dentro da congregação, no meio daquela comunidade pactual. A cidade de Corinto, como já falei para vocês, você deve lembrar, era proverbial por suas perversidades e por seus vícios sexuais. Portanto, não é realmente surpreendente descobrir que esses crentes
de uma maneira relativa e relativamente novos em Corinto, enxertados na igreja de Jesus Cristo, estão lutando vigorosamente para se livrar dos vestígios da sua vida anterior e uma cultura que continuam a viver e a rodeá-los diariamente. Havia pecado sexual em Corinto, mas nesse caso, de uma natureza tão agravada, diz o apóstolo Paulo, que seria chocante até mesmo para um corintiano médio. Não estou falando dos que torcem para o Corinthians, mas para aqueles que viviam ali naquela cidade. Então, até para estas pessoas, seria impactante, seria chocante. Para aquele corintiano que estava ali sexualmente promíscuo e pervertido, o pagão mediano que vivia na cidade de Corinto, eles nem mesmo nomeariam tal coisa, Paulo diz. Entre eles, esse tal pecado nem seria nomeado. E ainda assim ele diz dos crentes daquela igreja, veja o versículo 2, eles estavam andando ensoberbecidos, eles estavam soberbos. Ou no versículo 6, como diz, eles andavam se gabando, verso de número 6, não é boa a vossa jactância. Eles estavam se gabando disso, eles andavam ensoberbecidos e se gabando. Nos capítulos anteriores, nós podemos verificar como os coríntios, eles estavam orgulhosos da sua posição espiritual. Era um povo, era uma igreja que eram muito orgulhosa da sua posição espiritual. Eles se gabavam dos seus dons, eles se gabavam dos seus líderes, eles se gabavam da sua sabedoria espiritual e eles se gabavam de uma superioridade espiritual sobre as demais comunidades. Eles se gabavam e se gabavam. Eles se ensoberbeciam um pouco mais. Mas agora, como o capítulo 5 nos mostra, essa superioridade espiritual da qual eles estavam se gabando está apenas encobrindo rachaduras no meio do povo. Está apenas encobrindo coisas mal resolvidas que não estavam resolvidas no meio do povo. Eles são um sumidouro de pecado sexual não arrependido. Mas também é importante ver que não se trata apenas de pecado sexual. Alguém pode olhar, bom, isso não acontece bem no nosso meio, mas veja, não apenas de pecado sexual, há um caso específico aqui que Paulo está tratando, mas não é apenas desse caso em particular que preocupa a sua mente, que ocupa a sua mente. Olhe para o versículo de número 11, por um momento. Ele menciona os sexualmente imorais, mas também ele menciona os avarentos, os idólatras, os maldizentes ou caluniadores, os ébrios ou beberrões, os roubadores ou trapaceiros, todos sujeitos à disciplina eclesiástica, todos. Então, por que praticar a disciplina eclesiástica? É exatamente o ponto que Paulo está tratando. O pecado não arrependido, em geral, precisa ser confrontado, precisa ser desafiado no meio do povo, do pacto, para que haja a manutenção da pureza pactual no meio do povo. Então, a responsabilidade cristã na igreja local precisa ser praticada para todos os tipos de pecado persistentes, agravados e escandalosos. E no versículo de número 6, ele nos diz por que isso deve ser feito. Veja o verso de número 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? É como se ele estivesse falando um tomate podre estraga todos os tomates no caixote. O pecado tem uma maneira particular de se espalhar, é o que ele está dizendo. Ele está tomando emprestado uma metáfora ou construindo uma ilustração a partir da prática da Páscoa, onde os judeus eles deveriam comer apenas pão sem fermento, e assim, após o cordeiro pascal ser sacrificado, eles olhariam em toda a casa e eles varreriam a casa de cima a baixo, em todos os detalhes,
procurando cada gaveta em cada armário que deveria ser limpo e ainda assim tirar todo o fermento daquele lugar. E essa ainda é uma prática até hoje entre os judeus praticantes do judaísmo. Fazem isso em suas casas. Então eles removem toda a poeira da casa para remover todo o fermento, a fim de que não haja possibilidade nenhuma de qualquer fermento, de qualquer levedura entrar na massa. Tudo o que é necessário é apenas um pouco, é o que o apóstolo Paulo diz. Um pouquinho de fermento, e toda a massa é levedada. É invisível, é despercebido, mas tem um efeito invasor, tem um efeito devastador. É assim o pecado. Ele parece inofensivo, ele parece bobagem, ele parece pequeno, mas ele vai avançando, e ele vai se adentrando, e ele vai tomando de conta, e contaminando tudo o que ele toca. Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. O pecado, quando tolerado, desculpado, ignorado, quando o pecado é indulgente, é como se fosse uma infecção. Eventualmente ele se espalhará e contaminará tudo e a todos. O grande perigo que a disciplina aborda, portanto, é a propagação penetrante, silenciosa e despercebida, como um fermento que permeia silenciosamente um lote de massa de pecado não arrependido. Quando se fazem desculpas para o pecado em um caso, a pressão aumenta para fazer as mesmas desculpas em outro caso, e em outro caso, e em outro caso, e depois em outro. E logo uma igreja fica paralisada, dizendo uma coisa do púlpito enquanto a Bíblia está sendo ensinada, mas se recusando a esperar que os membros no banco realmente conformem as suas vidas aos padrões do ensino bíblico que está sendo pregado no púlpito. E a tensão que isso cria deve eventualmente ceder, porque ela é instável. Quando se prega a verdadeira doutrina do púlpito, mas não se aplica a disciplina eclesiástica, a coisa fica solta. É como se houvesse várias leis onde ninguém aplica essas leis. Se você tem alguma lei, eu sempre disse isso para os meus filhos em casa, e eu ensino isso. Se eu digo que há alguma coisa, há uma lei que não deve ser feita, ou melhor, deve ser cumprida, e eles quebram aquela lei, e não há nenhuma punição, não há nenhuma sanção para eles, não há nem nada, absolutamente nada, quem será obrigado a cumprir qualquer lei? Uma vez conversando com um certo pai, ele diz: eu não faço punição física nos meus filhos, eu converso com eles, eu apenas converso com eles. E eu digo: isso tem funcionado? Olhe para os seus filhos, isso não tem funcionado. Porque, pense comigo, se você tem um ladrão, leva ele à delegacia, pego em flagrante, e o pecado, aquele transgressor chega diante do delegado, e o delegado simplesmente diz para ele: olha, você não pode fazer isso, está escrito na lei, você está quebrando a lei, por favor, não faça mais isso, você fez uma coisa muito, muito errada, e você tem que ter a consciência disso, portanto, volte para casa e não faça mais isso. E então ele vai e volta, e novamente ele quebra de novo, ele transgride novamente a lei, e de novo ele está ali diante daquele delegado. E então o delegado de novo faz a mesma coisa, dá apenas o aconselhamento, uma exortação, um sermão, e nada acontece, não há uma punição de fato para ele. E então ele vai e ele volta, ele vai e ele volta, porque não há punição alguma. E ele vai continuar transgredindo, porque onde não há punição para a transgressão de qualquer lei, ninguém vai se obrigar a obedecer.
E é exatamente isso que deve ocorrer no meio de Deus. Se o Senhor, no meio do povo do pacto, no meio do povo de Deus, se o Senhor disse que deve ser assim, e as coisas não são executadas como devem ser, nós temos o instrumento da disciplina eclesiástica para se manter a pureza no meio do povo do pacto. Porque senão uma igreja começa a ficar paralisada. Repetidas vezes, onde igrejas, onde locais que essas coisas acontecem, a pregação evita confrontar o povo, porque você não quer uma demanda, evita confrontar o povo sobre questões reais para desafiar a consciência e as vidas dos membros. E logo, uma igreja assim deixa de ser uma igreja verdadeira, quando não se transformam em verdadeiras sinagogas de Satanás, tornando-se apenas um clube vagamente religioso, cuidadosamente evitando qualquer coisa que possa provavelmente ofender alguém. Ela incha como o fermento incha a massa, mas só há volume, não há qualquer substância ali, não há qualquer transformação duradoura de vida naquele lugar. Há apenas um inchaço. E isso pode acontecer nos lugares onde a disciplina eclesiástica não é exercida com fidelidade. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E o compromisso aqui e ali, se nós não tivermos cuidado, pode ter um efeito penetrante. Portanto, a primeira importância da disciplina é que a disciplina preserva a paz e a pureza da comunidade do pacto, porque combate um perigo que é sempre iminente, o perigo do fermento que leveda toda a massa, figura do pecado. Mas em segundo lugar, observe novamente que há o dever que a disciplina impõe. Suponha por um momento que todos concordemos que a disciplina eclesiástica é necessária, dolorosa, é difícil, nós devemos ser lentos, muitas vezes, em aplicá-las, paciente, ainda assim ela é necessária. E como é que ela deve ser? Dê uma outra olhada no versículo de número 2 comigo. Em vez de arrogante exaltação, Paulo diz que o primeiro passo é o pesar, é o lamentar. E não chegastes a lamentar, é a pergunta dele. Está acontecendo isso no meio de vocês e vocês não chegaram a lamentar, esse é o tom certo. Uma igreja que pratica a disciplina eclesiástica conforme as Escrituras, ela não sente alegria nisso, ela nunca se agrada em fazer disso. Ela é marcada, ao contrário, pelo pesar, pelo lamento, por causa do pecado que foi agravado, escandaloso e não arrependido, que pode crescer entre o povo do pacto, a comunidade pactual do Senhor, e pesar porque aquele que deveria se arrepender não se arrependeu. E pesar porque aquele que, devido à sua repetida recusa em se arrepender, deve se tornar agora o objeto da ação disciplinar também. Não é raiva, certamente não é malícia, nem uma alegria maligna, é pesar, é lamento, é lágrimas por alguém que nós amamos e que não quer se voltar em arrependimento, mesmo após muitas advertências, mesmo após muitas repreensões. E então Paulo diz que, independentemente do pesar que nós possamos sentir por isso, no entanto, ainda no versículo 2, ele diz: aquele que praticou tal ação deve ser tirado do meio de vocês. Paulo já escreveu para eles antes, implorando-lhes, oferecendo-lhe conselhos, admoestando sobre essas mesmas questões. Em outras palavras, este não é um julgamento sumário,
Não é um julgamento sumário, ou seja, onde o procedimento é mais célere, é mais simplificado, porque o faltoso comparece e confessa a sua transgressão. Não é um julgamento sumário. Este é uma parte de um processo ordinário, onde o apóstolo Paulo e os crentes em Corinto, e eles falharam em implementar as diretrizes bíblicas sobre a disciplina desse membro não arrependido. E note no versículo de número 3, ele diz: como se estivesse convosco, eu já pronunciei o julgamento, eu já sentenciei. Aqui está o que deveis fazer, ou o que deveis fazer, estou parafraseando, que o autor de tal infâmia seja, aí olha o verso de número 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, o nosso Senhor, versículo 5, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Em outras palavras, ele deve ser excomungado, excluído em nome e pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser removido da comunhão e ele deve ser tratado como um descrente. Então ele deve ser, na linguagem gráfica de Paulo, entregue a Satanás para a destruição da carne. Note, isso é uma frase chocante. Entregue a Satanás para a destruição da carne. E se você pensa na igreja como meramente um provedor de bens e de serviço religioso, outro clube cívico com algum canto, com algumas orações adicionadas, essa linguagem aqui será virtualmente incompreensível para você. Você não vai conseguir compreender mais se com a confissão de fé de Westminster nós acreditamos que, na verdade, a igreja visível é o reino do Senhor Jesus Cristo, fora do qual, como diz a confissão, não há possibilidade ordinária de salvação. Se nós acreditamos que a igreja é uma instituição sobrenatural, habitada pelo Espírito de Jesus Cristo e dotada da verdadeira autoridade dada por Deus, para a glória de Deus e o bem do povo, então essas palavras tornar-se-ão incrivelmente pesadas para nós, até mesmo assustadoras. Porque nos dizem que ser colocado para fora da igreja é ser retirado da comunidade visível dos remidos. Ser excomungado da igreja, da membresia daquela igreja, é exatamente isso, ser colocado para fora da igreja visível, vivendo junto ou longe daqueles que estão vivendo sob o governo de Cristo, colocado em uma influência da esfera, da cultura, do mundo e do príncipe deste mundo que é Satanás. Se você olhar para os versículos 9 a 13, Paulo explica o que isso significa para as práticas das igrejas ali em Corinto. Do verso 9 ao verso 13, ele vai explicar essas coisas. Cristãos, ele diz, vocês não devem nem mesmo se associar ao comer com aqueles que, se dizendo irmãos, vivem como descrito no verso de número 11. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. É pesado. Então ele está dizendo, você não deve se associar ou comer com aqueles que, se dizendo irmãos, eles vivem como descrito no verso de número 11, eles foram disciplinados pelos presbíteros da igreja, foram colocados para fora. Agora note o que ele está dizendo à luz da referência anterior, isso é muito importante. Ou seja, ao falar sobre a Páscoa, nos versículos imediatamente anteriores, versos 6 a 8,
Faça isso para manter a festa pascal, é o que ele está dizendo. E eu penso que a ceia do Senhor não está longe dos pensamentos de Paulo aqui. Então, quando ele diz que nós não devemos nem comer com essa pessoa, eu entendo que ele está se referindo particularmente à ceia do Senhor. Membros excomungados da igreja não são mais bem-vindos aos banquetes de amor que a igreja do Senhor propõe. A refeição pactual que se renova, onde a comunhão ela é celebrada. Agora, como ele aponta, ele não está dizendo que quer que os cristãos se retirem de todos aqueles que são imorais de alguma forma, de uma forma ou de outra. Fazendo isso, ele diz no versículo 10, seria sugerir que de alguma forma você deveria ser retirado do mundo. Você deveria sumir de alguma forma. Algo que é impossível. Então este não é o conselho ou que Paulo está dizendo aqui, que nós devemos nos tornar como monásticos, como eremitas. Mas ele está nos chamando para uma disciplina eclesiástica piedosa e amorosa. Deixe-me tentar pintar uma imagem de como isso poderia parecer para esta igreja. Imagine o cenário comigo. Após muitas lágrimas, orações, súplicas dos irmãos, dos líderes da igreja, para que esse irmão voltasse ou caísse a si, este homem persistiu de uma maneira obstinada em um relacionamento ilícito. E assim, agora, com o comando do apóstolo Paulo soando em seus ouvidos, a igreja se reúne para o culto a Deus, como de costume no dia do Senhor, e o homem então é excomungado da sua comunhão, formalmente removido dentre eles em nome e pelo poder do Senhor Jesus Cristo, e agora ele se encontra do lado de fora, ele não é mais bem-vindo, e embora ele possa vir à igreja ocasionalmente, ele não é mais bem-vindo à mesa do Senhor como ele era antes. E ele não é mais tratado como um irmão entre outros irmãos. Agora ele se vê como objeto quase de uma espécie de evangelismo, enquanto aqueles ao seu redor o chamam, sempre que o veem, sempre que se encontram com ele, chamam ele ao arrependimento, para que ele volte a si, para que ele caia em si e ele volte a obedecer o Senhor Jesus Cristo. Seu pequeno grupo, onde ele parecia crescer tão rapidamente, enquanto a responsabilidade mútua era praticada sob o ensino da Bíblia, o seu pequeno grupo agora ora por ele, fielmente, com certeza, mas eles não podem mais acolhê-lo em um círculo íntimo como poderia acolher qualquer outro descrente, porque ele se diz irmão, mas vive uma vida impura, idólatra. E assim agora quando o veem, eles não fogem dele, é claro, mas o que eles devem dizer é: tu não te arrependerás e voltarás para a comunhão na comunidade pactual? Eu estou orando por ti para que o Senhor Jesus Cristo te faça cair em si e te restaure a comunhão. Nós te amamos e nós queremos você de volta, mas você precisa se arrepender. Você precisa deixar de lado a sua vida escandalosa, pecaminosa, porque isso não é próprio daqueles que dizem ser nova massa. E agora, com certeza, por um tempo, pelo menos, ele se sentiu livre para se entregar aos seus vícios, de maneira que ele parecia estar impune, sem que ninguém lhe incomodasse, sem que nada incomodasse a sua consciência. Parece que na verdade ele está livre agora, porque ele está liberado da comunidade. Ninguém mais para olhar, ninguém mais para pegar no pé. Mas depois de um tempo, a alegria do seu pecado começa a desaparecer. E o prazer começa a parecer um vazio e algo frio,
como o salmista falou no Salmo de número 32, enquanto eu calei, envelheceram-se os meus pecados, ou os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão, Senhor, pesava sobre mim. E agora o prazer começa a parecer vazio, e logo ele se pega recordando com carinho e não com pouca dose de arrependimento do conforto que uma vez ele conheceu entre os seus irmãos, entre a família do pacto, entre o povo de Deus. Ele lembra de quando na igreja ele ouvia junto com os outros irmãos o evangelho, a pregação do evangelho, as glórias da graça de Deus, renovando os seus corações. Ele se lembra das santas e revigorantes conversas que ele tinha com os seus irmãos. E cada vez mais ele se vê desejando aqueles momentos que são apenas memórias agora, estão apenas em algum lugar distante aonde ele se lembra. Quando ele levanta, ou quando ele levantava a sua voz, e um coração cheio de alegria com os irmãos num ajuntamento solene para louvar o nome do Senhor, que ele professava amar. E assim lentamente o Senhor trabalha por meio da disciplina que ele recebeu. E ele se torna, então, essa disciplina se torna para ele um meio de graça. E a sua consciência cauterizada pelo pecado, adormecida, que antes recusava se arrepender, começa a despertar. E ele é convencido então do seu pecado, debaixo da pregação da palavra de Deus, e ele chega a ver agora a troca louca que ele fez. Ele começa a enxergar então, de uma vez por todas, que aquilo que ele fez com tanto entusiasmo, ele trocou mesmo a alegria da companhia do povo de Deus pelos prazeres passageiros do pecado sexual por uma temporada, pelas coisas passageiras desse mundo, e agora ele vê que essa troca dificilmente foi um bom negócio no final das contas. Quão enganado ele agora percebe que foi. E assim, em uma manhã ou em uma noite de domingo, ele ouve a pregação mais uma vez e ele diz: eu não posso ficar mais longe. E ele é encontrado ali sentado em um canto, parece que meio escondido nas sombras, tentando se manter discreto, envergonhado. Toda a rebeldia agora desapareceu dos seus olhos e do seu coração, esvaiu-se. E debaixo da pregação as lágrimas começam a correr e fluir quanto às boas novas do Senhor Jesus Cristo e do seu sangue que pode limpar o mais vil pecador. Está sendo anunciadas, são proclamadas do púlpito. Porque nessa igreja há a marca fiel, a fiel pregação. E assim então ele volta novamente na semana seguinte, e na semana seguinte. E semana após semana o Senhor está trabalhando no seu coração, quebrando a dureza do seu pecado, da sua consciência cauterizada, até que ele não resiste mais. E ele chega ao pastor, e então ele em lágrimas confessa o seu pecado e se derrama em arrependimento, fazendo planos para reparar qualquer dano causado a quem quer que seja. E ele dá frutos dignos de arrependimento, e logo ele está diante dos presbíteros e com alegria, em uma manhã ou noite do dia do Senhor, enquanto a mesa do Senhor está diante da congregação, ele é readmitido na congregação. Ele é readmitido no meio do povo do pacto, que se regozija e louva com ele junto, porque o filho que estava perdido agora foi achado, aquele que estava perdido, e o Senhor Jesus em sua missão diz que veio para buscar aquele que se havia perdido, agora ele está de volta à comunhão do povo do pacto. E isso é motivo de alegria. Um pecador que viveu em aberta rebelião e escândalo, se arrependeu e voltou a se ajoelhar diante do Rei soberano, único Salvador, Senhor Jesus Cristo. A carne então foi destruída, como o apóstolo Paulo coloca, e o Espírito foi salvo.
Deus, por meio da disciplina imposta, restaurou o membro rebelde e pecador da igreja ao bom estado. Foi restaurado. Essa é a importância da disciplina. Até agora nós temos visto o perigo que a disciplina combate, o dever que a disciplina impõe, que é difícil, que é doloroso, é pesaroso, deve partir o nosso coração. No entanto, enquanto nós oramos e imploramos a Deus por aquele disciplinado, Deus pode fazer disso um meio de graça para a sua restauração. E então, em terceiro lugar, observe a dinâmica que a disciplina exige. Olhe novamente para os versículos 6 a 8. Paulo, como eu disse anteriormente, está desenvolvendo essa ilustração, essa metáfora sobre a maneira como a Páscoa funciona. O fermento deve ser implacavelmente purgado da casa do pão, ou para o pão poder ser sem fermento. Ele diz no verso de número 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato, sem fermento. A igreja é como o pão sem fermento. E isso o que realmente sois. Como um pão sem fermento. Então, Paulo está dizendo, se vocês são assim, sejam de fato o que vocês são. Vivei o que já sois pela graça de Deus, sejais quem sois. Não apenas individualmente, na nossa vida cristã, enquanto disciplinam-se para andar em santidade, apegando-se a Cristo, mas corporativamente juntos, enquanto ministram uns aos outros, aconselham-se uns aos outros, repreendem-se uns aos outros e apegando-se a Cristo, sejam quem realmente vocês são, uma nova massa. Verso de número 7, pois também Cristo, como nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Verso 8, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O Evangelho do Cordeiro de Deus crucificado, Jesus Cristo, a nossa verdadeira Páscoa, muda tudo. Porque Jesus morreu e derramou o seu sangue por nós. Somos salvos, somos redimidos, somos lavados, somos nova criatura. E se mantermos a festa de celebração, nós devemos mantê-la por toda a vida, porque Jesus fez algo por nós, e então o fermento do pecado simplesmente não é mais bem-vindo nas nossas vidas. À luz da cruz, à luz do que Cristo fez, o que nós recusaremos a fazer para buscar conformar as nossas vidas a tudo que Ele ordena? À luz do que Ele fez por nós, nós poderíamos declarar, como o salmista no Salmo de número 116, por favor. O Senhor fez grandes coisas por nós. E há uma figura gráfica muito grande aqui daquilo que de fato Deus fez por nós. O Salmo 116 diz, amo o Senhor porque Ele ouve as minhas vozes, ou a minha voz súplica, e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Como esse homem estava? Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. E o que ele fez? Então invoquei o nome do Senhor, porque quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. E o que ele constatou depois disso? Compassivo e justo é o Senhor, e o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, eu achava-me prostrado e Ele me salvou.
Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E então ele pergunta, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Eu só posso fazer uma coisa: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Tu quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. O que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu cumprirei os votos que eu fiz diante de todo o povo. Jesus morreu e, portanto, Ele pode reivindicar tudo, não apenas de cada um de nós, mas de todos nós juntos. A cruz muda tudo. Viva a luz da cruz. Se o mundo inteiro fosse meu, isso ainda seria uma oferta muito pequena a esse amor surpreendente, tão divino, que exige a minha vida, a minha alma, o meu tudo. Viva a luz da graça de Deus e do amor de Jesus Cristo, que deu tudo por ti, e tu verás que não se pode brincar, tolerar ou indulgir o pecado, mas nós devemos viver individual e corporativamente uma vida de santidade e pureza. Não queremos nada mais do que agradá-lo, viver para Ele, juntos como uma família, como povo de Deus. E quando um de nós se desviar e se recusar a voltar para casa, usamos todos os meios que Ele nos deu para chegar até Ele, e em um esforço para ganhá-lo de volta e vê-lo restaurado como o filho pródigo que, embora tenha vagado por um país distante, volta a si e retorna para casa. Portanto, Paulo está nos ordenando, à luz da cruz, para realmente sermos quem Cristo morreu para nos tornar, sem fermento, isto é, um povo santo, não perfeitos, com certeza, mas esforçando-nos pela graça de Deus, para vivermos para Ele, enquanto celebramos a festa com gratidão. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, e nada pode ser o mesmo novamente para nós. Nada pode ser igual como era antes. Nós não podemos mais viver como nós vivíamos antes. Quando não afirmávamos amá-lo, quando não afirmávamos confiar nele, ele morreu, ele nos comprou com o seu sangue e agora nós somos dele e nós vivemos juntos como uma igreja sob o seu governo. E ele morreu para nos tornarmos um. Ele morreu e nada pode ser o mesmo novamente. O perigo que a disciplina combate é um pouco de fermento que leveda toda a massa, diz Paulo. O dever que a disciplina impõe, limpar o fermento velho, difícil, doloroso, mas que é necessário, porque é um ato de amor. Embora nós façamos com lágrimas, o exercício fiel da disciplina eclesiástica protegerá e preservará a pureza da comunidade pactual e pode, pela graça de Deus, ganhar de volta o transgressor. Então, a dinâmica da disciplina, o que ela exige, se nós vivermos à luz da cruz, vivendo como Cristo nos amou, nós amaremos o que Cristo ama
e odiaremos o que ele odeia. Nós amaremos o que Cristo ama e nós desejaremos agradá-lo na maneira como nós vivemos, e assim nós amaremos a santidade, amaremos uns aos outros o suficiente para praticar uma responsabilidade fiel, terna, bondosa e paciente, chamando uns aos outros para caminhar conosco, enquanto nós buscamos andar nos caminhos da obediência da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver a luz da cruz, a luz de Cristo, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, portanto nós devemos ser quem Ele morreu para nos tornar. Amém e amém. Nesse momento estaremos cantando ao Senhor mais uma vez. Quero pedir que você se coloque de pé para cantarmos ao Senhor. E logo após faremos a oração final e a impetração da bênção. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu me abrigo. Minha alma diz que Tu és meu Senhor. Além de Ti outro bem eu não tenho, e nos Teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por deuses trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, na minha sorte o aimo Tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa e sem par. Bendigo, meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença, Ele à direita, abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixarás no abismo, nem o Teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, se o caminho da vida enxergar. A pleno gozo na Tua presença, na Tua destra delícias sem fim.
Santo Deus, eterno e bondoso Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. O Senhor tem sido bondoso para conosco. Ajuda, Senhor, para que nós, como igreja presbiteriana de Ipirá, possamos, Senhor, cada vez mais estarmos tendo mais zelo nas marcas, Senhor, de uma verdadeira igreja, a pregação fiel da palavra, a correta administração dos sacramentos e a correta aplicação da disciplina. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos ser reconhecidos por Ti, Senhor. Ser com os oficiais dessa igreja, que eles possam estar cumprindo os seus papéis, Senhor. Ser com os membros dessa igreja, que eles possam estar cumprindo os seus votos. Ser com os nossos pequenos, Senhor, para que eles possam crescer nos Teus caminhos e dentro em breve professarem a fé, Senhor. Ser com os nossos idosos que são impossibilitados de vir à Tua casa. Os visita, Senhor. Os ampara. Também clamamos por aqueles que estiveram conosco nesse final de semana e ouviram a Tua santa palavra, Senhor, e não se submetem a Ti e não Te conhecem. Pois aqueles que Te conhecem e sabem quem Tu és realmente, professa a fé e crê que o Senhor é o seu Salvador. Ajuda, Senhor, os visita, traz arrependimento em nosso meio. Nos dá uma semana na Tua presença. Te louvamos, Senhor, pelos 51 anos que o Senhor tem sido presente em nosso meio. Nos ajuda, é no nome de Cristo que nós choramos gratos por tudo. Amém. Recebeis, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus supremo, perfeito, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar.